Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Saúdo especialmente aqueles que nos visitam. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro das Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 39 até o 42. Lamentações do profeta Jeremias, do versículo 39 até o versículo 42. Capítulo 3 de Lamentações, de 39 até o 42. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus dos céus, dizendo: Nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome, rendendo graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rogamos a ti que o Senhor venha ministrar essa palavra ao nosso coração, que todo impedimento seja tirado em nome de Jesus, e essa palavra desça até o nosso coração, gerando vida. Vem falar conosco, Senhor, porque se o Senhor não agir, não há como compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar. Fala conosco, porque o teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nesses dias nós temos pensado muito acerca de algumas coisas, e sobretudo daquela inclinação que nós temos enquanto povo de Deus para a reclamação. Agora há pouco nós estávamos falando acerca disso. Quanta murmuração, quanta reclamação no meio do povo de Deus. E aí a gente para e começa a perceber que toda reclamação, ela pede ação. Qual a razão da sua queixa? Eu queria que você guardasse essa pergunta no seu coração, deixando que o Espírito de Deus ministrasse aquilo que tem levado você a queixar-se. O livro das Lamentações, como o próprio nome sugere, ele foi escrito por Jeremias num dos momentos mais dramáticos do povo de Deus, que foi o cativeiro de Babilônia. Jeremias escreve Lamentações como se fora um poema fúnebre para um funeral nacional. A nação inteira havia voltado as costas para Deus, o povo do Senhor havia prevaricado, como o próprio texto diz. E chega um momento do livro, nesse próprio capítulo que nós acabamos de ler, no versículo 21, Jeremias para, é como se ele parasse de repente e disse: não, eu não posso me deixar contaminar pelo o desânimo vigente. E aí ele diz, versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E nós todos precisamos buscar na memória aquilo que nos pode dar esperança. É exatamente nessas horas mais dramáticas, tanto pessoalmente quanto como nação, que nós precisamos recorrer à misericórdia de Deus, buscar os atributos eternos de Deus, de misericórdia, fidelidade, amor, benignidade, perdão, para que a gente se levante dessas horas dramáticas e siga esse caminho, essa jornada de fé. E aqui, nesse contexto que nós estamos lendo, os versículos citados, ele busca esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. É até o título do contexto
que nós lemos agora. E o povo de Deus se sentia morto. Ele havia perdido a esperança por conta de tudo que havia acontecido, o cativeiro e todas as atrocidades ali. Havia voltado as costas para Deus. Havia esquecido dos benefícios de Deus no passado. E é inevitável nós não fazermos uma analogia a tudo que nós temos vivido nos últimos tempos, especialmente como nação. E Jeremias começa o contexto que nós lemos com uma pergunta, que está no versículo 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A partir do reconhecimento da resposta a esta pergunta, ele começa a traçar o caminho para a aplicação da solução que ele traz para o povo. E hoje eu gostaria de fazer a mesma pergunta feita pelo profeta ao povo de Deus do passado. De que temos nos queixado? Fazemos muitas vezes escolhas malditas, resolvemos coisas fora da vontade de Deus, escolhemos aquilo que tem entristecido o coração do Pai, e depois nós vamos nos queixar de Deus por isso, por aquilo. Então, a gente parece que tem cauterizado a mente para perceber determinadas coisas. Eu nunca vi o povo de Deus tão dividido como tenho visto nos últimos tempos. Uns pensam de um jeito, outros pensam de outro. Mas a partir do reconhecimento da resposta a esta pergunta que o profeta faz, nós podemos ver um vislumbre da glória de Deus para aquilo que o Senhor pode fazer, tanto pessoalmente quanto como nação. Estamos ficando craques em engolir camelos e nos engasgarmos com mosquitos, sobretudo quando os camelos são nossos e os mosquitos são dos outros. Já pararam para pensar nisso? Somos rápidos no gatilho para apontar os erros dos outros. Enxergamos com potentes lentes de aumento aquilo que as pessoas fazem como pecados. E nesses dias a gente tem visto uma briga sem fim nas redes sociais. Uns dizem de um jeito, outros dizem de outro, e é inevitável a gente falar nesse assunto. A gente está vivendo uma encruzilhada terrível nesse país, e aí a gente para e diz: não olha para um lado, nem olha para outro, olha para cima. De onde me virá o socorro? Meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Clamemos, confessemos como o profeta Daniel os pecados nacionais. Clamemos ao Senhor de todo o nosso coração e veremos a glória de Deus descer aqui. Esquecemos muitas vezes que não há o ministério de fiscal da Fazenda Celestial. A gente está sempre pronto para enxergar o pecado, a falta, a transgressão do outro. E hoje é um dia especial onde nós estamos nos preparando para celebrar a ceia do Senhor. É um dia de autoexame, é um dia onde a gente para olhar tanto para o passado, lembrando daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. É um dia que a gente para olhar para o futuro. Jesus está vindo. É um tempo que a gente para olhar para dentro de nós mesmos, no autoexame, numa autorreflexão, perguntando ao Senhor: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim caminhos maus, tira-os de mim e conduze-me ao caminho eterno. Amém. Há sempre algo a ser consertado em nós, que a gente possa dizer como aquele louvor: a começar em mim, quebra coração. Que o Senhor nos abençoe hoje de uma maneira especial. Há 5 ações aqui, ações restauradoras, apontadas em resposta à pergunta inicial feita pelo profeta. E a primeira ação é fazer um autoexame. É um tempo de esquadrinharmos os nossos próprios caminhos.
Alguns outros textos bíblicos trazem a mesma ideia. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, nesse texto da ceia, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Depois, em 2 aos Coríntios, ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, senão é que já estáis reprovados. Depois vem o salmista e diz: sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. É tempo de autoexame. Essa mensagem, ela não lota a igreja, e nem nós estamos preocupados com isto. Mas é uma mensagem para crente maduro, para crente que se deixa ministrar pelo Espírito, para crente que tem a consciência profunda do seu próprio estado e que precisa continuamente se colocar na presença de Deus, dizendo: Senhor, sonda-me, examina-me, ajuda-me a encontrar, a perceber, a identificar aquelas coisas que em mim precisam ser mudadas. Eu não conheço você, mas eu me conheço. Quantas coisas precisam ser tiradas, arrancadas, transformadas em cada um de nós, e em mim e no pastor Malta principalmente. Eu posso falar de mim e dele, né, pastor? Mas que cada um de nós faça a mesma coisa, né? É o grande desafio do cristão. Segunda ação: provar os próprios caminhos, descobrir a verdadeira intenção dos nossos atos. Ninguém melhor do que nós mesmos para discernir as próprias intenções travestidas de boas. Boas para quem? Somos chamados aqui a provar as nossas reais intenções, os próprios caminhos. Façamos isso com sinceridade de coração. Olha que coisa interessante. Eu gosto muito das faxinas. E assim, gosto de fazer faxina de verdade. Faxina de verdade, você tira móvel do lugar, esvazia a gaveta, bate tapete, e olha, a gente acha ali coisa que a gente pensava que tinha perdido. A gente encontra coisas que estão apodrecidas, às vezes bichos mortos, pequena lagartixa morta lá no canto de um tapete, e a sala está fedida e você não sabe por que está fedida, e de repente é aquela coisinha de nada que está lá dentro e que faz uma diferença enorme. Vasculha, examina, sonda, deixa o sol da justiça entrar nos seus porões. Pede ao Senhor: Senhor, visita as regiões abissais da minha alma e faz uma grande faxina e muda todas as coisas de lugar. Enquanto Jesus for apenas um hóspede na sua casa espiritual, nada vai mudar. Mas quando ele for o dono da casa espiritual, aí as mudanças vão começar a acontecer de uma maneira profusa, em nome de Jesus. Amém. Terceira ação: voltar-se para Deus. Em Jeremias capítulo 4, versículo 1, nós encontramos um lamento de Deus, ansiando pelo seu povo, para que se volte para Ele. O Senhor diz: se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. E nós cremos firmemente na vinda do Senhor, na vinda iminente do Senhor. Todos os ecos à nossa volta, eles apontam para isto. Estamos vivendo um tempo de preparação para esse dia glorioso. O que nós temos armazenado nos nossos depósitos espirituais. Quantos ódios, quantas iras, quantos litígios, quantas malquerências, quantas coisas fora da vontade de Deus, dentro das famílias, dentro da família espiritual. Jesus está às portas. Ah, mas isso é dito desde que os pais adormeceram. Nunca esteve tão iminente essa vinda do Cristo. Tudo aponta para isso. Violência, a promiscuidade sem precedentes, o amor que tem esfriado dos corações, guerras, rumores de guerra, fome por toda parte, falta de respeito.
como eu nunca vi na minha vida, em tempo algum. Pai contra filho, filho contra pai. Essa semana nós ficamos estarrecidos com a mídia mostrando um caso, um fato que aconteceu de uma mulher, de uma moça que matou a própria mãe junto com o namorado. Isso já aconteceu outras vezes no país, mas cada vez que acontece isso choca. Que mundo é esse que nós temos vivido? Mas o povo de Deus na terra, o povo da cruz na terra, precisa fazer a diferença. E infelizmente não tem feito. Muitas vezes nós nos associamos a tantas coisas fora da vontade de Deus. Negociamos valores, transigimos. Quantas coisas apodrecidas e mal cheirosas estão lá dentro, guardadas por nós a 7 chaves. Deixemos que o sol da justiça, com sua luz divina, ilumine os porões, ilumine as regiões abissais de nossas almas. O dono da casa espiritual se aproxima e já podemos ouvir os ecos da sua vinda. Voltemos para ele. Quarta ação. Orar com quebrantamento de espírito. Levemos os nossos corações quebrados à presença do Senhor. Usemos de sinceridade em nossas orações. Já repetimos aqui muitas vezes, Deus não se impressiona com as nossas palavras bonitas, com as nossas exterioridades espirituais. Rasgue-se diante de Deus. Chore na presença de Deus. É tempo de chorar e nós desaprendemos a chorar. Muitas vezes, na maioria das situações, nós vamos à presença de Deus de maneira cínica. E o Senhor, antes que a palavra nos chegue à boca, Ele já conhece. Ele conhece aquele perdão que não foi liberado por você. Ele conhece aquela situação que você tem camuflado. Ele conhece aquela falta de respeito, aquela desobediência aos pais, aquela falta de cuidado dos pais com os filhos, entre cônjuges. Rasgue-se diante de Deus e diga: Senhor, olha o meu estado de miséria, tem misericórdia de mim. Muda radicalmente a minha história. Eu estou cansada de ser um religioso, uma religiosa de fachada. Muda a minha história. Quinta ação: confessar o nosso pecado, tanto pessoalmente quanto como nação. E eu queria pedir licença a vocês, um pouquinho de paciência, para ler uma oração do profeta Daniel, no capítulo 9, versículos de 4 a 8. Nós encontramos o profeta se derramando, se rasgando na presença do Eterno, e dizendo: orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado, somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o povo desta terra. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto, como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. Nós temos pecado contra o nosso Deus. Nós temos ferido e entristecido o coração de Deus com as nossas prevaricações, com as nossas idolatrias, com as nossas rebeliões que cheiram a enxofre. Não é fácil entregar uma palavra dessa.
O que esse texto nos instrui a fazer hoje? Primeiro, antes de buscar saídas externas, em circunstâncias, em pessoas, para as nossas encrencas pessoais e nacionais, façamos uma busca dentro de nós e confessemos diante do Senhor os nossos pecados. Confessemos como igreja, mas confessemos como indivíduos, pessoalmente. Segundo lugar, chequemos as intenções do nosso coração enganoso, submetendo-o à sondagem do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos fazer a oração do salmista: Senhor, sonda o meu coração. Vem com liberdade as minhas entranhas, visita as regiões mais obscuras do meu coração e tira lá de dentro as sementes malditas que o Senhor não plantou. Arranca, Senhor, em nome de Jesus. Terceiro lugar, voltemos para Deus em arrependimento sincero de coração e oremos confessando a Ele o nosso pecado. E eu repito, tanto pessoalmente quanto como nação. Quarto lugar, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E por último, de nada adianta reclamar das nossas aflições se não estivermos dispostos a agir segundo a vontade soberana do nosso Deus. Reclamamos muito e agimos pouco, e toda reclamação ela pede ação. Que o Senhor Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.